E som. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nessa casa de Deus. Estamos no último final de semana após Epifania, final de semana da transfiguração do Senhor Jesus. Nesse final de semana lembramos o momento em que Jesus brilhou como sol diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E eu saúdo a vocês, membros aqui da congregação, e também aqueles que nos visitam aqui nesta noite, presencialmente, e da mesma forma, assim, que se unem a nós, então, pela internet. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do próprio Evangelho, que
que justamente testificam, então, deste acontecimento maravilhoso. Diz o texto do Evangelho: eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ele brilhou como Deus que Ele é. E os discípulos viram a sua glória, a glória que Ele tem como Deus, o verdadeiro Deus e também, com certeza, o verdadeiro homem, o nosso Salvador, que é único e suficiente. Quero, neste momento, passar, então, aos avisos, que são os seguintes. Nós temos cultos todos os sábados, aqui às 18 horas. Esse culto tem transmissão, então, pelo Face. E todos os domingos de manhã, então, às 9 horas. Eu convido, neste momento, então, a presidente dos jovens para fazer uso, então, da palavra. Tenha bondade, Mari. Boa noite a todos. Meu nome é Mariane, sou presidente dos jovens e hoje eu venho falar de uma novidade muito boa. A gente está retomando a nossa juventude. Nossa juventude ela vai ser no dia 21/2, agora de fevereiro, após o culto. E nós temos mais outra novidade, né, pastor? Então conta aí, vai lá. A gente vai ter agora um retiro da GELC. Agora vai ser no dia... Anterior. A gente vai ter o retiro espiritual da GELC, que vai ser no dia 27, e ele vai ser ali num feriado. Então a gente vai estar ainda planejando ainda esse mês para a gente sair. Então, acho que seria isso da nossa parte. Mais novidades vão vir essas semanas. Então tá bom, muito obrigado, Mari, né? Lembrando que após o culto, hoje tem reunião da diretoria dos jovens e os assuntos são o reinício da juventude, assuntos principais, e o retiro espiritual de jovens, né, da GELC, que vai acontecer em Tapes, Rio Grande do Sul. A saída vai ser no dia 27, às 19 horas, é uma sexta de noite, e o retorno é dia 1º. Certo? Não tem feriado aí nesses dias, mas não tem problema. Vamos fazer aí um final de semana especial, né, com o retiro. Está aí o convite a todos os jovens, pais, incentivem os jovens a participarem, então, de mais esse retiro espiritual da GELC, da Juventude Evangélica Luterana Cristo. Demais avisos: quinta-feira agora temos culto em Cruzeiro do Sul, na sexta-feira culto no Olarias, e também no próximo sábado, então dia 21, instrução de confirmando, segundo ano, das 9h30 às 11h30, reunião dos professores e auxiliares da escola dominical às 16h30, e após o culto, então, reinício da juventude, da GELC. Lembrando que no próximo final de semana teremos reinício da escola dominical. Então a escola dominical vai recomeçar, então, no próximo final de semana. Atenção, pais. E repartindo algumas questões aí para a congregação, talvez todos não sabem, a congregação ela trocou o seu veículo. Com a graça de Deus, né, ela pôde adquirir um novo veículo, então, para o trabalho, então, da congregação. E o DAS, o Departamento de Ação Social, inclusive adquiriu um reboque para ajudar, né, em pequenos transportes, fretes e também nas coisas que a gente precisa aqui na congregação. Uma bênção pelo DAS. Né? O DAS costuma usar, aí vocês podem ver aí uma foto também já, né, do reboque carregado. Né? Então foi uma carga aí de recicláveis. Então, na semana, lembramos que temos um projeto continuado da congregação de recolhimento de recicláveis, né? Alumínios, latinhas, lacres, tampinhas, também o PET, né? As garrafas brancas, né? O PET verde e outros, aqueles de amaciante, água sanitária,
tudo aquilo é importante e são materiais recicláveis. E o papelão, inclusive, certo? Então, quem quiser, ora, recolher na sua casa, participar desse projeto, então fica aí o convite. Sabemos que o maior benefício é aquilo que a gente acaba impedindo de ir para a natureza, né? A consciência ecológica. O outro aspecto é o envolvimento e o comprometimento, então, dos membros da congregação nesse projeto. E o terceiro aspecto, ainda com isso conseguimos ajudar, então, as pessoas que passam por situações especiais, tá bom? Fica aí o convite e o incentivo. Maiores informações podem falar então comigo. Nós queremos neste momento iniciar o culto invocando a presença do nosso Deus. Para tanto, então, nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos pela palavra de Deus que a nossa realidade como seres humanos é de pecadores. Apesar de filhos de Deus, nós pecamos continuamente em pensamentos, palavras e atitudes. E sabemos pela Escritura de que se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, pois Cristo fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Então, reconhecendo essa realidade de pecadores, nós queremos buscar o perdão do nosso Deus em Cristo Jesus, conforme segue o hino. Então, cantando neste momento, nós pedimos o perdão ao nosso Deus. Te confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Irmãos e irmãs do Senhor Jesus, em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus
e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, conforme segue então na projeção, orar pedindo confiança, então, na absolvição recebida. Ó bom Deus, que por muitas e diferentes maneiras nos anuncia e dá a certeza do perdão concedido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, meu Salvador. Estou certo de que tuas promessas são todas verdadeiras e por isso posso confiar inteiramente nas palavras deste teu servo e ministro, que me absolveu dos meus pecados em teu nome e segundo a tua promessa. Ajuda-me a viver nesta confiança e esperança todos os dias da minha vida. Por amor de Jesus Cristo, teu Filho e meu Salvador. Amém. Neste momento, eu convido para que permaneçam em pé apenas os familiares que estão aqui presentes e amigos que vêm aqui em virtude do momento em memória de Judite dos Santos. Neste momento, então lembro, Judite dos Santos nasceu então em 28 de setembro de 1950, então em Lajeado. Filha de Cunibert Kirst e Edi Marcos Kirst. Fora casada então com Dilceu Gomes dos Santos. A data do casamento foi 12 de janeiro de 74. No casamento fora abençoada então com os filhos Alexandra, Andréa, Lucas e Davi. Atuou como jornalista, mas principalmente como professora. Como muitos diziam, sendo professora na sala de aula e também fora dela. Veio a falecer então no dia 6 de fevereiro deste ano, né? Então na sexta-feira passada, sem ser nessa agora, na outra, né? Às 16h20 no Hospital Bruno Born. Causa do óbito, septicemia, neoplasia renal. Então atingiu a idade de 75 anos, 4 meses e 9 dias. A cerimônia de despedida aconteceu então no dia 7 de fevereiro, no Dirsman, e depois ela fora levada para o crematório Jardim da Montanha, então dos Vales. Deixou enlutados então o esposo Dilceu, os filhos, Alexandra, Andréia, Lucas, Davi, noras, genros, 7 netos, demais familiares, então e amigos. Neste momento, eu também tomo a liberdade de ler, então, a mensagem que foi lida em nome da família, lá no momento também da despedida. E essa mensagem foi escrita, então, pela Alexandra, a filha, então, que está longe, né? Está lá nos Estados Unidos, talvez possa estar se unindo a nós neste momento, pois o culto é transmitido, ou não, ou poderá ver também esse momento posteriormente. Mas lemos então estas palavras que foram escritas então pela Alexandra. Filha de Cunibert Kirst e Edi Kirst, nasceu e morreu em Lajeado, mas deu voltas ao mundo entre um evento e outro. Muitas delas em pessoa, muitas mais no mundo dos livros e histórias que tanto amava. Ela trabalhou no jornal informativo por alguns anos, enquanto completava a faculdade de letras. Contava com orgulho das experiências e reportagens que escreveu nessa época, especialmente quando envolveram pessoas que ela alegrou com as suas palavras. Foi professora o resto da vida, dentro e fora da sala de aula, disseminadora da ideia de que todos podem ser qualquer coisa que quiserem e que a leitura é a principal arma para isso. Tenho certeza que ela se apresentaria hoje mostrando os feitos dos filhos e netos, sem se dar conta de que ela foi um grande feito na vida deles.
Um de seus últimos pedidos foi: não quero ser esquecida. E todos que a conhecem podem dizer o que eu disse a ela: tu não és uma pessoa esquecível. E ela riu comigo. Um dos irmãos dela escreveu nas redes sociais: fosse sempre grande, forte e inspiradora. É a pura verdade. Não encontrei palavras melhores. Uma mulher intensa. Intensa na sua fé em Jesus, Salvador, e no serviço do seu reino. De maneira imperfeita, mas constante, ela viveu uma vida de fé ativa. Durante alguns anos arrastava os 4 filhos, levando a mensagem do amor e perdão de Deus para casas de idosos, acamados, moribundos e enlutados através da música. Falava de Jesus para qualquer um que cruzasse o seu caminho. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Esse é o versículo que vem à mente ao considerar a vida dela nesse momento final aqui na terra. Ela foi amada e sabia disso. Palavras de um dos médicos que cuidou dela nas últimas semanas. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Sim, ela sabia disso. Deixa esposo, filhos, genros, noras, netos e netas, todos na esperança do reencontro eterno na casa do Pai Celeste, nosso Criador e Redentor. São palavras, então, também em nome, então, dos seus familiares, neste momento que trago também, neste momento, então, em memória. Convido a todos a se colocarem em pé, para que possamos assim falar com Deus em oração. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que durante a sua vida concedeste à nossa irmã, agora adormecida, especialmente pela graça de haveres levado ao conhecimento de teu amado Filho Jesus Cristo. Conforta os familiares e as pessoas entristecidas com o teu amor e anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos também a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que neste momento, então, os familiares da Judite sintam-se então abraçados. Começar pelo Dilceu, também os filhos que estão aí, né? A filha que também não pôde estar aí, que todos sintam-se abraçados por essa família da fé. Em Cristo vivemos certezas maravilhosas, então que possam olhar, Dilceu, para Jesus e também já verem a glória lá no céu. Não só do Senhor Jesus, mas de todos aqueles que partiram nesta fé. Também com certeza fica na memória da congregação os momentos que nós aqui juntos, diante do altar, podemos louvar e adorar a Deus. E esse com certeza é o momento que mais nos unimos com aqueles que já partiram e estão na eternidade. Pois nós aqui e outros na glória, louvamos e adoramos o único Deus, o Deus verdadeiro. Seguimos neste momento com o introito do culto de hoje. Usamos a tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, o Salmo de número 2, do versículo 6 ao versículo de número 12, responsivamente. Um versículo oficiante e outro a congregação. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou.
O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelham diante dele. Senão, ele ficará irado logo, e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Queremos falar com Deus em oração, em conjunto, conforme segue. Deus onipotente, Tu nos encheste com a nova luz da Tua palavra, que se fez homem e habitou entre nós. Faze com que a luz de nossa fé seja revelada em tudo o que fizermos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Êxodo, capítulo 24, dos versículos 8 a 18. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto.
A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. As palavras da epístola, lemos em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 16 a 21. 2 Pedro 1, 16 a 21. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem da vinda de Deus.
Santo Evangelho para o culto encontramos em Mateus 17, do versículo 1, então ao versículo de número 9, que neste momento leio, e é base também para a mensagem do culto de hoje. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento confessar a nossa fé no único Deus verdadeiro, conforme então as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai. E virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Todos podem se assentar. Em preparação à mensagem, cantemos Brilha Jesus. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós.
que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus e que possamos mais e mais refletir a luz de Cristo para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, eu quero mencionar que para muitos nós estamos em um feriadão de carnaval. E quando nós pensamos sobre o que acontece, então nesse período, nesta época, nós vemos que muitos, de fato, buscam ver e brilhar aquilo que a natureza humana naturalmente evidencia, ou seja, os frutos da própria natureza humana. É isso que está em evidência para muitos. O brilho estão nas festas, nas bebedeiras, enfim, o brilho está em extrapolar limites. E para muitos, de fato, o termo é vale a carne e o resto não importa. Para outros, talvez, a partir de quarta-feira, a conversa mude. Vale tudo, então, até o fim do feriado. E depois se começa um novo momento. Muitas coisas poderiam ser ditas, dentro do que apontei e mencionei neste momento. Mas, olhando agora para esse final de semana, dentro do calendário litúrgico da igreja, nós vemos acontecendo o seguinte: o último final de semana, então, deste período de Epifania, lembramos que Epifania significa revelação. Jesus Cristo, ele foi revelado, então, ao mundo como Salvador. E vocês lembram que esse período começou no dia 6 de janeiro, o dia da Epifania. O dia que a igreja celebra o momento em que os magos do Oriente foram até Jesus. E o reverenciaram e o adoraram com presentes que reconheceram quem ele era, a sua missão, a sua obra, enfim, os frutos, ou seja, que apontaram para quem era Jesus, quem é Jesus, e aquilo que estava por vir, aquilo que ele estava por fazer. Então ele foi revelado ao mundo como Salvador. Por isso 6 de janeiro também é chamado de o Natal dos Gentios. Aí a igreja veio refletindo justamente sobre isso então nesse período. 6 de janeiro também recolhemos os enfeites de Natal, as luzes, lembrando os cristãos de que nós passamos a ser os instrumentos da revelação de Jesus ao mundo, os enfeites de Jesus no mundo, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens, para a honra e glória dele, para a edificação de seu reino, para que assim também nós, além de sermos guardados e cuidados no amor e na graça de Deus, caminhando rumo à salvação, à vida eterna, que é o nosso último momento, o máximo esperado, nosso sonho de consumo, ou seja, o céu. Mas enquanto aqui estivermos servindo dentro desses propósitos de Deus na igreja, na família que Deus nos deu e no mundo em que nós vivemos, sendo luzes dele a brilhar. E nesse último final de semana,
desse período dentro do calendário da igreja, sexto final de semana de Epifania, também o final de semana que celebramos a transfiguração de Jesus. Como destaque está justamente então o Evangelho, e coloquei como tema a transfiguração do Senhor Jesus. Agora, qual é o brilho que aqui está em evidência? O brilho que aqui está em evidência é Jesus. E o brilho não é um brilho alcançado por mãos humanas. É um brilho celeste. É um brilho onde ele revela também a essência, quem ele é, o seu ser. Na estrebaria de Belém nós vimos o verdadeiro homem. Agora, no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João viram o próprio Deus. Daria um filme fantástico. Embora que seria difícil para nós, seres humanos, mesmo usando de todas as tecnologias e formas já existentes, né, usadas aí pelas empresas ligadas justamente ao cinema, a filmes, a produções, grandes produções, mostrar um momento grandioso como foi esse. O quanto nós conseguimos imaginar esse momento com a nossa mente. Pedro, Tiago e João sobem com Jesus a esse monte sagrado. Agora, diz o Evangelho, então, desse final de semana, nos chama justamente a atenção para o que lá acontece. Eles viram de repente a aparência de Jesus mudar. O rosto ficou brilhante como o sol. Quando vemos paralelos deste evangelho, como o sol ao meio-dia, ou seja, aquele sol intenso para o qual a gente não consegue olhar, e se fixar o olho muito tempo, talvez tenha lesões nos próprios olhos. As roupas ficaram brancas como a luz. Aí, para completar a dose, o que é que acontece? Moisés e Elias conversam com Jesus. Dois personagens que já vivem na glória, que já estão lá no céu, de repente agora ali aparecem. Ou seja, se abre um pedaço do céu ali diante dos discípulos, e nós vemos o quê? Testemunhas da antiga aliança. Foram homens muito importantes, grandes homens de Deus, Moisés e Elias. E personagens representando o Novo Testamento, a nova aliança. Pedro, Tiago e João. E estes ali estão como testemunhas. Ou seja, eles próprios testificam. Podemos, claro, dizer assim, Pedro, Tiago e João talvez eram os mais impactados, não é verdade? Por quê? Porque eles ainda não estavam vivendo na glória. Agora Moisés e Elias ali falavam com Jesus. Agora falavam com Jesus sobre o quê? Sobre a obra que Cristo estava por fazer. Aquilo que precisava ser feito. Ou seja, o verdadeiro Deus ali fala sobre a missão que estava ali para acontecer. E os discípulos assistindo, sendo impactados, sendo fortalecidos. É um texto muito intrigante. E eu lembro nesse momento também, alguns momentos, aliás, o último momento que a gente teve ainda lá no hospital, com a Judite dos Santos. Interessante. Lá falamos sobre isso. Seu Dilceu, o neto também, o Leonardo, né, também estava lá. E acabamos naquele momento falando justamente, fazendo referências ao que neste final de semana, em memória, também de Judite,
os textos que fazem parte da trienal regular aqui do culto. Moisés e Elias. Elias subiu vivo de corpo e alma para o céu. Ele recebeu esse privilégio, né? O mesmo privilégio que também um outro servo de Deus, conforme registrado na Escritura, ele teve. E Enoque foi esse outro servo que foi levado já de corpo e alma para o céu. Ou seja, dois privilegiados. Elias em alto estilo. Talvez vocês vão lembrar ele puxado, né? Uma carruagem, cavalos, aquela cena fantástica, cinematográfica. E ele assim sendo levado vivo para o céu. Agora, Moisés, diz a Escritura no final, então de Deuteronômio, capítulo 34, que ele morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Sim, mas como o próprio Deus o sepultou? Usando um anjo Miguel, conforme nós lemos em Judas, lá no Novo Testamento, momento em que o diabo inclusive vem e luta com o anjo Miguel, encarregado desta missão, pois ele quer se apropriar do corpo de um servo de Deus. Miguel, o anjo Miguel, portanto, não peca, mas diz apenas que Deus o repreenda. Ou seja, o assunto não é comigo, é com Deus. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Fantástico o texto, intrigante, talvez para muitos, talvez por aquilo que dizem e ensinam, usando a própria Bíblia. Mas o que nós vemos aqui, neste momento, é que Moisés e Elias, esses dois personagens que foram desta forma para a eternidade, um de corpo e alma, e um com a sua alma no momento então da morte, agora lá no Monte Sagrado, falam com Jesus. Isso nos chama a atenção e nos mostra que de fato aquilo que Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, é indiscutível. Quando ele disse isso ao criminoso lá na cruz. Então nós cremos que, uma vez que Deus nos chama desta vida, fechamos os olhos aqui, nós abrimos lá no céu. Podemos ora vislumbrar o céu de alguma forma, Deus nos dar essa graça, em algum momento da vida, em alguma circunstância especial? Olha, para Deus nada é impossível, não é verdade? Se Deus quiser nos conceder essa graça em algum momento, talvez vocês ouviram falar de muitas pessoas que contaram de experiências diante do momento da morte, onde afirmam categoricamente que viram o céu, um lugar lindo, maravilhoso, um lugar que por si só já trazia descanso, bem-estar, e diante do qual não queriam sair de lá. Será que isto são verdades? Bom, é Deus que sabe. Em Coríntios nós lemos. Mas o texto do Antigo Testamento do culto de hoje, ele também diz ali que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel, mas eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Ou seja, eles também puderam vislumbrar o céu, Deus no trono da sua glória. O primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi morto a pedradas, em perseguição ao cristianismo, nos primeiros anos da era cristã, ele orava pelos seus agressores, e dizendo, como Jesus na cruz, Pai, não coloca sobre eles não sabem o que fazem, ó Deus, perdoa-lhes. E ele vê Cristo na sua glória, ele vê o céu aberto diante de si. Então Deus e Espírito Santo também quer nos dar a certeza de que o céu está aberto para
os seus filhos, para o seu povo, para cada um de nós. Não é pelo que nós somos ou fazemos, embora que é bonito ouvir bons testemunhos de pessoas que ora partiram desta vida na fé e foram exemplos de fé e de vida. Talvez foi isso que você sentiu ao ouvir também as palavras que a gente leu aqui, escritas da filha Alexandra, em nome da família, também lembrando a sua mãe, a Judite. Que bonito, ora, poder dizer de pessoas coisas bonitas a partir da fé em Jesus. Mas lembramos que é por Jesus Cristo, o Deus e homem, que vivemos essas certezas grandiosas e maravilhosas. Nesse final de semana, então, nós fomos lembrados, e o próprio Deus disse, e os discípulos ali em Pedro, na epístola de Pedro, justamente testemunharam, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram estas verdades, e esse momento que teve como propósito fortalecer ainda mais os discípulos na sua missão, na sua obra, mas a partir das palavras e promessas de Deus. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu a honra e a glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus, o próprio Deus Pai, está dizendo: este é o meu filho querido. Isso ele disse também no batismo do próprio Senhor Jesus, no início do seu ministério. Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz, prestem atenção. O texto da epístola diz: nós ouvimos essa voz que veio do céu, no monte sagrado. Assim agora nós temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. E vocês aqui fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como a luz que brilha num lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Que pelo Espírito Santo Cristo brilhe no coração de vocês, e vocês vivam essas palavras e promessas, e possam perceber que de fato aquilo que o mundo oferece, o brilho da própria criação de Deus, ou talvez aquilo que o homem ostenta e tenta fazer brilhar, é frágil e fraco. Mas o que vem a partir de Cristo, o Deus que brilha, o Deus e homem. Deus, ele tinha que ser Deus, lembremos, agora somos lembrados disso nessa época. Começando a quaresma agora, quarta-feira de cinzas. Ele tinha que ser Deus para ser Salvador. Senão ele não teria como espiar a ira de Deus, nem vencer o pecado, a morte e o diabo. Ele estaria derrotado. Ou seja, a missão da salvação da humanidade teria fracassado. Se ele não fosse verdadeiro homem, ele não poderia ter assumido o nosso lugar. Ele precisava assumir o lugar dos seres humanos em duas coisas: satisfazendo a sede de santidade que Deus tem no homem, santos sereis porque eu, vosso Deus, sou santo, e satisfazendo a sede de justiça que Deus tem. Uma vez que há pecado, tem que ter castigo, porque isso faz parte da justiça. Esse Deus que é amor, ele também é justo, e se ele não só fosse justo, ele próprio seria imperfeito. Mas dentro da sua plenitude e perfeição, lembremos, todas as coisas estão sob o seu controle. Então Jesus, o Deus que brilha, nós temos a salvação. Que nós possamos realmente olhar para Cristo, e a partir de Cristo, na ação do Santo Espírito, crermos em todas as palavras e promessas de Deus, e seguindo aqui nesse mundo como instrumentos do seu amor e da sua graça, brilhando Jesus. Assim como os profetas partiram, os discípulos partiram, muitas pessoas queridas nossas partiram, um dia nós também vamos partir desta vida. E o que realmente vai importar?
se estávamos com Jesus ou não. O resto é o resto. Tudo tem o seu valor, até um certo ponto. Mas a partir de Cristo, nós somos filhos de Deus para sempre. A partir de Cristo, a nossa vida de fato tem sentido e propósito. A partir de Cristo, nós verdadeiramente brilhamos. Brilhamos como Deus quer. Não como o diabo, não como o mundo, ou como a carne. Que nós possamos agora adentrar a quaresma, na quaresma, refletindo justamente sobre a nossa realidade frágil como seres humanos. Refletir sobre a nossa dependência de Cristo. Refletir sobre a sua obra. Que possamos crescer na fé, na ação do Santo Espírito e crescermos nos frutos da fé. Refletindo o amor para Deus, sobretudo, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Sendo instrumentos dele nesse mundo, para que mais pessoas possam crer nesse Jesus, pelo Espírito Santo, Deus e homem, Salvador de todos os que creem. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. As ofertas serão feitas conforme o costume durante o próximo hino no gasofilácio. As crianças colocam a oferta então na igrejinha diante do altar. Lembrando que a partir do próximo final de semana a escolinha, então a escola dominical reinicia na congregação. Queremos falar com Deus em oração, seguimos oficiante e congregação, responsivamente. Senhor da glória, todo-poderoso Rei do universo e Senhor da igreja, louvamos-te por estabeleceres justiça na terra. Reconhecendo que diriges a raça humana,
chegamos diante de ti com humildade e respeito. Por causa daquele a quem glorificaste no santo monte, Jesus Cristo, é que ousamos aparecer diante do teu trono, confiantes de que irás ouvir a nossa oração. Lendo a tua palavra sobre a maravilhosa vestidura branca de teu Filho glorificado, entendemos que nossa justiça é como um trapo imundo. Por fazermos parte de uma geração perversa, que sempre anda à procura de sinais e maravilhas, perdoa-nos, ó Senhor. Por não estarmos sempre satisfeitos Com a maravilhosa revelação da tua palavra, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos teu Espírito Santo, ó Senhor, para que ele nos ajude a crer nessas verdades que não podemos compreender. Ajuda-nos a crer que a glória da transfiguração um dia poderá ser nossa, quando estivermos reunidos com Jesus, os discípulos, Moisés e Elias, diante do teu trono. Assim como preparaste teu Filho para a cruz, com esta magnífica manifestação, assim também prepara os nossos corações para o período da quaresma que se aproxima. Que nós e o resto do mundo possamos encontrar as soluções para os nossos problemas individuais, nacionais e internacionais na cruz de Cristo. De forma muito especial, ó Deus, nesse momento, nós te pedimos por todos os idosos, teus filhos. Cuida deles. Te pedimos pelos enfermos, conceda a cura, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, se assim tu achares melhor. Também, Senhor, te pedimos por todos aqueles que sofrem de uma ou de outra maneira. Tu sabes, Senhor, enfim, da realidade de cada um, da nossa situação. Tu conheces o nosso coração e a nossa mente. Colocamos tudo diante de ti. No teu amor e graça, age em nós conforme bem lhe aprouver. Nos conceda o que precisamos para vencermos as tribulações e seguirmos servindo aos teus propósitos, brilhando a luz de teu Filho amado aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Queremos também nesse momento te louvar pelos aniversariantes desses dias e te pedimos os continues guardando e abençoando na tua graça e grande amor. Queremos também, Senhor, te pedir pelos jovens da nossa congregação. Abençoes o reinício da juventude, abençoes desde já o retiro dos jovens que acontece no final do mês, que eles possam crescer naquilo que tu esperas. Também, Senhor, te pedimos pelas crianças, as nossas crianças, que nós possamos servir diante delas como teus instrumentos. Abençoes a escola dominical, que estará reiniciando também no próximo final de semana. Desde já abençoes a reunião dos professores e auxiliares da escola dominical. Que seja um ano também muito abençoado, que a tua palavra seja divulgada amplamente. Enfim, Senhor, temos muitos momentos especiais, oportunidades essas além do culto. Te louvamos por isso. Mas nesse momento, Senhor, enfim, estende a tua mão restauradora aos doentes, reanima os abatidos e fortalece os fracos. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças, enfim, tudo o que precisamos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, aí a congregação vindo em 2 fileiras pelo centro e retornando pelas laterais. Queremos cantar também durante esse momento o que for preciso, então, para a distribuição da ceia. Todos podem se assentar. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos juntos orar conforme segue. Querido Pai, agora acompanha cada um de nós para que o nosso culto continue dia a dia nesta nova semana. Seja onde quer que nós estejamos, faze com que a Tua palavra e a ceia operem frutos de vida cristã diante de Ti e do nosso próximo, e que brilhemos como estrelas de Cristo para o mundo, por amor ao Teu Filho Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Tu, Senhor, só Tu és a nossa segurança, nosso socorro e suficiência. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É só a luz do Teu olhar que garantirá toda a nossa vida. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Teu perdão e a Tua salvação são a nossa paz para hoje e para os céus. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus brilhe, que Ele brilhe em nós e a partir de nós para o mundo. Sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.